Teimosia. Eu sempre fui alguém levada, teimosa e birrenta. Desde pequena, eu gostava de brincar com tintas e, claro, muita bagunça e lambança. Minha mãe, às vezes, ficava maluca ao ver as coisas que eu fazia, quando, por exemplo, eu tirei terra do vaso e espalhei pelo quintal com as minhas bonecas, fingindo que elas estavam saindo de uma guerra. Mas o tempo passa, e já com 10 anos eu comecei a desobedecer os mais velhos, principalmente quando pediam que eu fizesse coisas das quais eu não gostava. Não foi à toa que eu era repreendida exaustivamente pela minha mãe, Joana, e de vez em quando por meu pai, João, cuja presença em casa era diminuta, visto que ele trabalhava a maior parte do tempo para nos alimentar. Independentemente das broncas, a realidade era que eu jamais parei de ser teimosa, até os 12 anos, quando finalmente meu irmão Lucas nasceu, e eu me tornei um tipo de guardiã, carregando-o para cima e para baixo, enquanto nossa mãe cuidava de casa. Em Rio Branco, no Acre, as casas eram muito longe uma das outras, e para buscarmos alguns mantimentos, tínhamos que atravessar um caminho de barro cercado de mato. Pelo menos uma vez por semana, lá ia eu com meu irmão no colo para pegarmos os mantimentos e retornarmos logo depois. Seguindo a cansativa rotina, houve um dia em que eu e Lucas tivemos que buscar um bolo de milho que Dona Chica, do vilarejo, tinha prometido para nossa mãe. O sol já estava se pondo quando estávamos no meio do caminho, mas caminhar no escuro é algo que qualquer pessoa caipira se acostuma, e não seria motivo de deixarmos de comer aquele delicioso bolo. Com Lucas em mãos, cheguei ao vilarejo e peguei a marmita com Dona Chica, uma senhora com mais de 70 anos que adorava cozinhar guloseimas de todos os tipos, que pediu para que eu não abrisse o pote de bolo até que tivéssemos chegado em casa. Independentemente do aviso, o cheiro era tão delicioso a ponto de eu ter que abrir e comer rapidamente uma lasca úmida. E novamente minha teimosia foi motivo para que eu fosse repreendida. Já tinha ouvido que você era teimosa, mas não desse jeito, menina. Você não respeita os mais velhos, não ouve seus pais, é egoísta. Ah, eu já sei o que fazer com você. Enquanto falava, Dona Chica desapareceu na escuridão de sua sala e então um rosnado grave passou a ecoar pela casa, como se cães estivessem juntos a ela. Dona Chica, do meio das sombras, surgiu com o rosto deformado, revelando muitas presas e segurando em sua mão uma guia ligada a uma coleira, que por sua vez flutuava no ar, como se estivesse segurando algo invisível. Vou te dar apenas um recado, menina, pois eu sou a senhora dos cães, e é melhor que corra, pois eu enviarei o mais obediente dos meus cães, o cão dos indecentes, pois você só aprenderá com uma lição inesquecível. Em meio àquela situação, Lucas começou a chorar e eu, abalada por ver tamanha monstruosidade, só consegui sair correndo sob o céu coberto por nuvens escuras, seguindo pelo caminho de barro, enquanto ouvi o rosnado de um cão atrás de mim. Naquele horário, por algum motivo, não havia mais pessoas, nem mesmo o sinal de animais. O vento que atravessava o matagal se fortificou. Em desespero, eu pedi perdão por ter sido desobediente e segui pelo caminho, olhando de um lado para o outro. Foi quando eu ouvi um rugido, e ao olhar para a frente, lá estava um cachorro grande e preto, rosnando e mostrando dentes afiados. Seus olhos brilhavam em carmesim quando ele abaixou a cabeça, aproximando-se lentamente de mim e de Lucas. Tremendo, eu recuei lentamente, mas à medida que eu me distanciava, o cachorro também avançava. Comecei a perceber que quanto mais ele mostrava os dentes, mais a boca se abria,
como se estivesse sendo rasgada dos lados para comportar tamanha quantidade de dentes, uns sobre os outros. Os olhos, até então avermelhados, foram tomados pela cor preta, e após uivar, uma sombra saiu de suas patas e se lançou em todas as direções, paralisando meus pés. Eu pedi misericórdia e implorei para que nada acontecesse comigo e com meu irmão. O cão, então, ficou sobre as duas patas e de seu peito saiu mais uma boca, revelando caninos tão afiados quanto os da boca original. Verti lágrimas de horror e me lembrei da transformação de Dona Chica. Afinal, o que seria a Senhora dos Cães? Resoluta, abaixei minha cabeça e pedi perdão dezenas vezes. Cobri os olhos de Lucas, que permanecia chorando, e me mantive firme diante do cão. As patas dele sobre a terra pareciam propagar o som de batidas de um martelo contra um prego. Eu sentia sua presença cada vez mais próxima, e quando percebi, seu rosto já estava rente ao meu. Era possível sentir o hálito ácido e fétido, como se sua boca fosse o próprio bueiro, e ouvir o som de sua ira. Você é uma criança teimosa e pessoas teimosas não costumam se dar bem. Eu vim direto dos recônditos do lar daqueles que desobedeceram às regras da vida e te encontrei desobedecendo a um pedido de alguém sábio. Mas sua esperteza parece se destacar em meio de tanta soberba, não é mesmo? Acha-se dona de tudo e de todos? Acha que seus atos não possuem consequências. Hoje será somente um aviso em respeito ao teu irmão, que ainda não tem o discernimento e está nos braços de alguém inconsequente. Mas, Marina, da próxima vez eu te trarei muito mais do que o mais puro e aterrorizante medo. Da próxima vez, você terá que arcar com as consequências com o mesmo peso de sua desobediência. Siga em frente e lembre-se que eu sempre estarei te olhando, seja nas ruas, seja em casa. E quando eu não estiver, saiba que haverá outros em meu lugar. Terminando de falar, ele rugiu no meu rosto, fazendo com que até mesmo minhas lágrimas chegassem ao ponto de congelar. Desesperada, eu vi o corpo do cão desaparecer como fumaça e segui andando em linha reta. Meu corpo tremia e Lucas não mais chorava. Foi pouco a pouco que chegamos em casa e entregamos o bolo para minha mãe, que me percebeu pálida. Eu poderia contar o que aconteceu, mas preferi dizer que tudo estava bem, principalmente ao ver a imagem de Dona Chica cercada de cães, no meio das árvores para além da nossa propriedade. Sabe quem sou eu, Marina? Na verdade, acho que é melhor você nem entender quem é a Senhora dos Cães. Ouvi sua voz em pensamento, deixando o pedaço de bolo cair de minhas mãos.